Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do De Portas Abertas, o melhor canal para quem quer comprar, vender ou investir no mercado imobiliário. Hoje a nossa conversa é com Renato Michel, presidente do Sinduscon de Minas Gerais. Renato, para começar, queria que você explicasse o que é o Sinduscon, para o pessoal entender, e quais são os principais trabalhos, as principais frentes dele aqui em Minas, né, no Brasil, como é que o Sinduscon atua no mercado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aqui o convite do GLAMO para estar participando aqui hoje com vocês. Imagina. O Sinduscon é uma entidade centenária, né? O Sinduscon completou agora em dezembro de 2023 87 anos. Eu sou o 17º presidente da instituição. Então, é uma entidade de muita tradição em Minas Gerais. O Sinduscon, ele congrega as empresas ligadas à construção civil nos seus mais diversos setores, né? Nós temos empresas ligadas à construção e incorporação de imóveis, que eu acredito que vai ser a nossa pauta aqui hoje, mas também temos empresas que atuam no setor de obras industriais, mineração, petróleo e gás, siderurgia, e temos empresas loteadoras, né, que trabalham aí nos loteamentos, principalmente no interior do estado. Então, assim, o Sinduscon é um sindicato patronal, é bom que seja esclarecido isso, porque existem os sindicatos laborais que defendem os direitos dos trabalhadores, os sindicatos patronais, que defendem os interesses das empresas. Então, o Sinduscon, ao longo dessa história, vem defendendo o setor da construção civil como um todo, que é um setor muito importante, muito pujante da nossa economia. Só para vocês terem uma ideia, hoje no estado de Minas Gerais, nós temos 340 mil trabalhadores no setor da construção civil. Isso são dados oficiais do CAGED, empregos com carteira assinada. E aí, seja no setor imobiliário mesmo, seja em grandes obras, né? Inclusive no setor de infraestrutura, né? O setor de construção civil ele é dividido em obras de edificação pelo CAGED, em obras de edificação, serviços especiais de engenharia e infraestrutura, né? O setor de infraestrutura ele está em outro sindicato, que é o CICEPOT, né? Que trabalha principalmente com obras públicas. O Sinduscon ele foca no setor privado, nos clientes privados. Então, ao todo, somando todos os trabalhadores com carteira assinada, somos mais ou menos 340 mil trabalhadores em Minas Gerais, 120 mil na capital e na região metropolitana. Então, assim, é um setor extremamente importante da nossa economia e é isso que a gente vem defendendo, principalmente a questão da segurança jurídica, né? Para que a gente possa desenvolver, gerar emprego, gerar renda e melhorar a condição de vida das pessoas. Legal, você começou a falar um pouco do mercado, né, da construção civil. Eu queria entender como é que foi sua entrada aí nesse mercado e também como que você chega ao Sinduscon. Se você, enfim, teve experiência no mercado, mesmo sem estar numa associação, e depois foi para lá, como é que foi tudo aí, sua jornada? Eu me formei em engenharia civil pela UFMG no final dos anos 90, né? Inicialmente eu trabalhei em obras, né? Normalmente o engenheiro que se forma, ele vai para o canteiro, né? Trabalhar em obra, que é uma experiência muito importante, que eu reputo assim, uma grande importância, que dá ao engenheiro a experiência necessária até mesmo para atuar em outras áreas. Depois eu passei pelo setor de planejamento e orçamento, que foi uma experiência também extremamente importante, trabalhando aí com planejamento de grandes obras. E em 2007, fundei a minha empresa, que é uma empresa que trabalha no setor de incorporação imobiliária, né? Que é realmente a incorporação imobiliária, a geração do negócio, né? Desde da escolha do terreno, da definição do produto que a gente vai construir sobre aquele terreno, enfim. E depois, numa etapa seguinte, a gente entra na fase de construção. Eu me aproximei do Sinduscon no ano de 2009,
através de uma Conferência Municipal de Políticas Urbanas. Naquele ano, era o primeiro ano da gestão Márcio Lacerda, né? Tradicionalmente, Belo Horizonte tem esses fóruns de discussão do plano diretor e da lei de uso e ocupação do solo, e eu, então, conheci ali algumas pessoas do Sinduscom, e pelo meu conhecimento, principalmente da legislação urbanística da cidade de Belo Horizonte... Muito por conta da empresa. Da empresa já. Entender o que você podia e não podia fazer. Exatamente, né? Porque a lei é a nossa Bíblia, é o regramento, né? Tanto da parte da construção, mas também do uso que se pode dar a essas construções. Se você vai ter um uso residencial, se você vai ter um uso comercial, se você vai ter um uso industrial. Então, por esse conhecimento adquirido já ao longo dos anos, eu fui convidado a representar o Sinduscom no Conselho Municipal de Políticas Urbanas, né? E, posteriormente, fui diretor por 2 mandatos, fui vice-presidente da área imobiliária do Sinduscom, e aí a questão da presidência foi uma consequência desse trabalho que a gente fez aí ao longo de aproximadamente uns 15 anos, né? Eu estou na presidência do Sinduscom desde 2021, meu mandato encerra no 2º semestre desse ano. Legal. Aí já falando um pouco do Sinduscom, a gente está no início do ano, né? Vocês já lançaram algumas expectativas para o mercado imobiliário mineiro, mercado da construção civil mineiro. Queria que você desse para a gente um apanhado assim, do que a gente pode esperar, quais que são essas perspectivas aí para esse cenário no ano de 2024. Veja bem, primeira coisa, a gente precisa entender o momento que a gente está vivendo no mercado imobiliário. É importante que as pessoas consigam compreender isso. No início de 2020, né, todos nós fomos surpreendidos pela pandemia, né? Naquele momento ali em março, muita ansiedade, muita dúvida, as pessoas não sabiam exatamente o que estava acontecendo, se essa mudança que a pandemia trouxe seria boa, se seria ruim, quanto tempo a gente... Né? Nós fomos para casa achando que ia ficar uma semana, 10 dias, e acabamos ficando anos aí convivendo com essa situação. E para nós, no mercado imobiliário, não foi diferente, né? A gente teve muita dúvida, graças ao esforço do sindicato, do Sinduscom e também do Sindicato dos Trabalhadores, que a gente chama de Marreta, né? A gente conseguiu aí criar uma série de situações na obra para preservar a saúde dos nossos trabalhadores. A construção civil foi entendida como uma atividade essencial. Nós não paramos durante a pandemia e com as medidas... Mas houve uma redução ali naquele período? Da área de construção, não. As obras que estavam em andamento, elas continuaram. Né? O que já estava em construção continuou. Isso foi muito importante porque a gente pôde manter os empregos da construção civil. Sim. Enquanto alguns setores estavam demitindo ou então entrando com as ajudas do governo, né? O governo complementava o salário do funcionário que estava afastado e tudo, a construção civil não parou. Então a construção civil, ela... Conheço gente até que aproveitou a pandemia para fazer aquela obra, não teve isso? Teve. Estava ali perto, estava mais tranquilo. Por que isso foi importante? Porque nós não precisamos de usar o recurso do governo, né? E com isso o governo pôde usar esse recurso em outros setores que foram mais afetados. O canteiro de obra, ele é um espaço muito ventilado, onde você não tem trabalhadores trabalhando tão próximos uns dos outros, né? Nada disso, né? E aí a gente fez revezamento nos turnos de entrada, nos turnos de almoço, nos turnos de saída, quer dizer, foram várias medidas que foram tomadas para que as obras pudessem seguir. Isso foi muito interessante porque a construção civil, durante a pandemia, ao invés de demitir, ela contratou. A construção civil entra em 2020 com aproximadamente 1.950.000 trabalhadores no Brasil, também CAGED de carteira assinada. E sai agora, né, o último número que a gente tem
é de outubro de 23, né? Quer dizer, são aproximadamente 3 anos, a construção civil chegando a quase 2.800.000 trabalhadores. Então, nós agregamos durante esse período 800.000 novos postos de trabalho. Então, é importante que as pessoas entendam o quão importante isso é para a economia, para a geração de emprego e renda. A construção civil, ela tem uma condição muito interessante, que ela é o primeiro emprego para muitas pessoas, né? Um servente que entra numa obra, ele não precisa ter uma experiência anterior. Então, ela é porta de entrada para muita gente no mercado de trabalho, e esse servente depois ele vai se formando na obra e vai galgando passos, né, até virar um pedreiro, virar um carpinteiro, virar um armador. Então, do ponto de vista da nossa estrutura de obra, da nossa mão de obra, a pandemia acabou sendo muito positiva, porque houve um crescimento no número de trabalhadores. Mas por que houve esse crescimento? Por que a construção civil contratou tanto? O fato das pessoas ficarem em casa durante a pandemia, né, fez com que as pessoas ressignificassem o valor do imóvel. O imóvel sempre foi muito importante para a família brasileira. O brasileiro valoriza muito a casa própria, como a gente chama. Ter a sua casa, principalmente ser proprietário de um imóvel, é algo de muito valor para a família brasileira. Mas durante a pandemia isso se acentuou ainda mais, porque se a gente for pensar bem, a casa era o único lugar onde a gente tirava a nossa máscara, onde a gente se sentia seguro. Então as pessoas buscaram melhorar o seu ambiente em casa, como você citou, fazendo pequenas reformas, melhorando a condição, até adaptando o imóvel às novas exigências da pandemia. Vamos lembrar que as crianças estudavam em casa, as pessoas trabalhavam em casa, e nem todo mundo, nem todas as residências estavam equipadas e preparadas para isso. Então as pessoas investiram nas suas residências e também buscaram imóveis mais confortáveis, mais compatíveis com essa nova realidade. E aí o mercado imobiliário explodiu, né? Nós tivemos ali um mês de abril mais fraco em termos de venda, mas logo... Isso falando de 2020 ainda. 2020 ainda. Né? Março vem aquela dúvida, abril fica aquela ansiedade, ninguém está entendendo o que está acontecendo. Logo em maio, o número de vendas começa a subir, e sobe em maio, sobe em junho, sobe em julho, sobe em agosto, né? De forma que a gente tem um ano de 2020 excepcional, completamente diferente do que a gente poderia prever ali em março. A gente estava com muito receio do que poderia acontecer, mas o mercado, o consumidor, né, ele teve essa percepção e ele foi às compras buscando melhorar a sua condição, investir principalmente em qualidade de vida. Eu acho que a gente sai da pandemia dando muito mais valor à nossa qualidade de vida, né? O que a gente faz com o nosso tempo, né? Tanto no trabalho quanto com a família. Entender a casa como um refúgio mesmo, assim. Exatamente. Né? E por isso esse investimento, esse cuidado, né? Se a gente for olhar em perspectiva, o ano de 2021, que vem logo depois, foi o melhor ano da história do mercado imobiliário. 22 foi o segundo melhor ano e 20 foi o terceiro melhor ano, sendo que 20 foi prejudicado porque a gente teve ali, né, o núcleo da pandemia, então o segundo semestre é que foi mais forte. A gente ainda não tem o fechamento do ano de 2023, mas tudo indica que a gente vai ter um ano igual ou melhor ao de 22. Então, assim, a gente vem de um período extremamente importante para o mercado da construção civil, né? Porque o mercado imobiliário, né, ele teve um desempenho muito bom. Eu já falei que o mercado também depende de outros setores. O setor de infraestrutura, por exemplo, não foi tão bem, mas o setor de edificações ele supriu essa necessidade de empregos e ele acabou gerando essa demanda por mão de obra que permitiu que o setor, inclusive, ajudasse o nosso país a sair da crise, né? Porque lembrando também que a gente entra numa recessão em função da pandemia, né?
queda do PIB, um fenômeno mundial, e logo na sequência o Brasil consegue retomar, né, o PIB, e o setor da construção civil foi aí talvez o carro-chefe, né, para essa guinada. Para essa retomada da economia. E aí a gente vem ano a ano, né, batendo recordes de venda e conseguindo aí gerar mais emprego, gerar mais renda e melhorar a condição de vida das famílias de uma forma geral. Legal. Você falou um pouco dessa coisa das pessoas estarem mais em casa, né? Você acha que isso é um reflexo que até hoje tá? Assim, que você falou um pouco localizado ali, né, na pandemia, mas eu tenho essa sensação que hoje as pessoas estão mais em casa, né? A gente vai em restaurante, as pessoas... eu sinto que a cidade está mais vazia, assim. Eu também percebo isso. Eu acho que esse fenômeno, né? Isso foi uma transformação. Eu acho que ele não foi passageiro. Eu acho que as pessoas hoje recebem mais em casa, ficam mais em casa, mas também recebem amigos em casa. A gente tem o fenômeno aí dos streaming, né? As pessoas assistindo muito conteúdo em casa. Então, eu acho que a casa, ela realmente, você usou uma palavra que eu gostei muito, ela se tornou o refúgio daquela família, né? Então, as pessoas continuam indo a restaurantes, continuam indo a shopping, mas talvez com uma frequência menor. Dá uma preguicinha. É verdade. Eu acho que assim, o mineiro já é muito caseiro, né? Já é uma característica nossa aqui, ele é muito família, muito caseiro. E aí eu acho que tendo uma casa mais confortável, né, mais adaptada para essa nova realidade, as pessoas passaram a ficar mais em casa. A gente percebe isso em todas as classes de renda, né? O mercado ele teve um desempenho muito positivo aí, desde os produtos econômicos até os produtos de luxo e alto luxo. Eu concordo com você nessa avaliação. Falando especificamente de BH, vocês soltaram um estudo que BH foi a cidade que mais impulsionou a venda de imóveis no estado, né? Queria entender por que você acha que BH é atrativo para investimentos, como é que você entende esse mercado belo-horizontino? O mineiro, claro, mas principalmente o belo-horizontino. Primeira coisa importante para a gente entender o mercado de Belo Horizonte é a gente entender que Belo Horizonte é uma cidade que tem uma extensão territorial, um território relativamente pequeno. Nós temos aqui 330 quilômetros quadrados. Se a gente for comparar com Rio, São Paulo, essas outras capitais têm 5, 6, 7 vezes o território de Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte é uma cidade muito concentrada e ela é confinada pelos municípios do seu entorno. Em muitas situações, a gente percebe um fenômeno que é chamado de conurbação. Você nem sente onde começa um, conurbação é exatamente o que você está dizendo. É quando um município encontrou com o outro, né? Nós temos isso aqui no vetor sul com Nova Lima, mas também temos no vetor oeste com Contagem, temos no vetor norte com Santa Luzia, com Ribeirão das Neves. Então, aqui, as pessoas que moram no Belvedere e no Vila da Serra é quase que se fosse um bairro único. As pessoas transitam de lá para cá, cruzam essa fronteira entre os dois municípios. De forma imperceptível. De forma imperceptível, né? Então, quando nós entramos na pandemia em 2020, a gente vinha de um momento de poucos lançamentos na cidade, poucos imóveis novos sendo lançados. Então, o que a gente chama de oferta disponível ou estoque estava muito baixo naquele momento. Oferta disponível é tudo aquilo que o cliente vai encontrar em termos de imóveis novos. Independente da fase de construção. Independente da fase independente da fase de construção. Podem ser imóveis que a gente caracteriza como lançamento. Lançamento para nós é um imóvel que tem de 0 a 6 meses de lançado. Muitas vezes a obra nem começou. Não tem nenhum tijolo em pé, mas ele já é considerado que ele é um lançamento. Ele foi colocado à venda, está no mercado. Pode ser adquirido por uma família para entrega futura, né? O mercado sempre trabalha com imóveis na planta com entrega futura. De 6 meses a 36 meses, a gente considera na nossa pesquisa, depois eu vou falar um pouco mais sobre ela, imóveis em construção. E acima de 36 meses ou 3 anos, a gente chama de imóveis prontos. Então, esses 3
compõem o nosso estoque, a nossa oferta disponível. Naquele momento da pandemia, a gente estava com um estoque muito baixo. E aí o que acontece? A gente tinha ali próximo de 5 mil unidades, talvez, em estoque. Só para você ter uma ideia, uma cidade como Curitiba e Porto Alegre tem acima de 10 mil unidades em estoque. Uhum. Então parece muito, mas para uma cidade de 2,5 milhões de habitantes é muito baixo. pouco. E aí a gente tem um fenômeno que durou vários meses, onde a gente vendia mais do que lançava. Todos os meses a gente tinha uma venda muito forte e a gente não conseguia repor esse estoque. Então, nosso estoque foi caindo mês a mês, até um momento que nós chegamos a ter uma oferta disponível abaixo de 3 mil unidades em Belo Horizonte. Né? Hoje, inclusive, nós temos, em termos de estoque pronto, de unidades prontas, menos de 100 unidades. O que significa isso? Se 100 famílias forem comprar um imóvel para mudar amanhã, acabou o estoque. Isso falando da em cidade. Minas. Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Então, assim, a gente entra na pandemia com essa situação. Uhum. Né? Outro fator importante foi a mudança do plano diretor de Belo Horizonte. A lei de alteração do plano diretor ela foi aprovada em agosto de 2019 e entrou em vigor 180 dias depois, no dia 5 de fevereiro de 2020, logo antes da pandemia. O novo plano diretor aí trouxe uma série de restrições para a construção. É verdade que a gente teve um período de transição de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2023, né? Uhum. Onde o mercado teve, de uma certa forma, um período de acomodação. Sim, para se adaptar ali. Exatamente. Isso até gerou um volume de lançamentos que ajudou um pouco a equilibrar essa oferta disponível. Mas a venda era tão forte que o mercado não conseguia suprir isso, né? Então a gente teve esse fenômeno que foi peculiar aqui, né? Da nossa região, uhum. né? Pelo pequeno, né? Pela pequena extensão territorial de Belo Horizonte e também pela mudança do plano diretor. Então, com isso tudo, a gente teve crescimento, inclusive nos municípios vizinhos, né? Nova Lima teve um crescimento muito grande, principalmente na média e alta renda, mas também outros municípios do vetor oeste, do vetor norte, crescendo aí em número de unidades lançadas para o setor econômico, como a gente chama, que é o programa Minha Casa Minha Vida. Uhum. Então, e para ir para esse ano de 2024, o que a gente pode esperar aqui para BH? Eu sou muito otimista com o ano de 2024, por uma série de razões, mas eu vou citar aqui 3 razões que são mais importantes, vamos dizer assim. Primeiro, né, a primeira razão é a questão da queda da taxa de juros. Uhum. A taxa de juros ela é muito importante para o mercado imobiliário, porque o imóvel é um bem de família, muitas famílias compram um único imóvel durante a sua vida. Talvez seja o bem mais valioso que a família possui, né? Então, pelo valor montante do valor do imóvel, na maioria das vezes as famílias vão precisar de um financiamento imobiliário. Elas não vão ter condição de comprar um imóvel à vista. Nas classes econômicas, isso é mais nítido ainda. A família paga, às vezes, 10%, no máximo 15% do imóvel e o resto ela financia em 30, 35 anos. Mas na classe média e na classe alta também. Muitas vezes a pessoa já tem um imóvel para entrar no negócio, alguma coisa, mas ela vai precisar, em maior ou menor grau, de um financiamento imobiliário. Se a taxa de juros está muito alta, a prestação que essa família vai pagar fica muito cara. Sim. Então, dificulta a aquisição e a realização do sonho da casa própria. Então, nós tivemos em algum momento aí taxa Selic de 2%, o que eu acho que não acontece mais. Eu acho que o Brasil não tem condição de ter uma taxa tão baixa, né, como a gente teve durante algum período. Mas logo na sequência a taxa subiu muito, chegando a quase 14%. E isso é muito alto para o mercado imobiliário, né? Uma taxa dessa tira muitas famílias do jogo, né? Porque são famílias que, pela questão da renda, não vão conseguir
buscar um financiamento imobiliário. Em média, uma família pode comprometer de 25% a 30% da sua renda com a prestação da casa própria, né? Os bancos, eles têm essa métrica. Por quê? Sim. Porque os bancos sabem que se a família ultrapassar esse limite, Vai dar problema. não vai conseguir pagar, porque você tem outras despesas, né? Então, no momento da avaliação do cliente, o banco vai olhar a renda desse cliente e vai permitir que ele contraia um financiamento imobiliário, comprometendo aí no máximo 25% da sua renda. Então, se o juros está mais alto, a prestação subiu, a renda para adquirir um mesmo imóvel também sobe, e quando cai, é a mesma coisa. Para cada ponto percentual para cima ou para baixo, você tem aí milhões de famílias que são incluídas ou excluídas do mercado por conta da questão do financiamento imobiliário. Eu tinha até uma pergunta aqui para falar sobre isso, mas você já, enfim, entrou nessa questão da taxa Selic, desse ciclo de cortes, né? Você sente que isso, que esse ciclo de cortes já está, assim, na prática, já está fazendo com que as pessoas comprem mais? Já é uma coisa perceptível? O indicativo, né, de que a taxa tinha chegado no limite, né, e principalmente quando ela começa a cair, já é uma notícia muito positiva. Nós tivemos aí alguns cortes no final de 2023 e nós acreditamos que essa queda continua durante o ano de 2024. Então, essa redução na taxa de juros é uma ótima notícia para o mercado imobiliário, que nos faz ficar muito animados com o mercado nesse ano de 2024. É verdade que a gente tem uma inflação mundial, as taxas de juros estão altas no mundo inteiro, então nós vamos ter aí, vamos dizer, um teto, um limite para essa taxa de juros cair. Eu não acredito que ela caia muito abaixo aí de 8,5%, 8%, ela deve estabilizar por aí. Mas para quem estava lá em 14, cai para um patamar não desse, 2, mas já é uma notícia muito boa, né? O nosso sonho é que a gente tenha uma taxa talvez aí de 5%, 6% por um longo período. Taxas muito baixas e muito altas, essa alternância, essa oscilação é muito ruim para o setor. Sim. O sonho é que a gente tudo tenha instável, né? As pessoas não sabem, será que vai abaixar mais? Será que vai, né? Como é que... Isso gera uma insegurança muito grande. Então a gente espera, né, que a gente consiga no Brasil, nos próximos anos, ter uma estabilidade, que a taxa não seja 2, mas que ela também não seja 14. Eu acho que em termos de país, para o nosso crescimento, é muito melhor a gente ter uma taxa mais previsível ano a ano, ao longo do tempo. Então esse é o primeiro ponto que nos faz ficar muito animados. O segundo ponto é a retomada do programa Minha Casa Minha Vida. Que chega aí com novas regras, né? Com mais... Exatamente. Em determinado momento, o programa Minha Casa Minha Vida foi responsável por 50% do lançamento no Brasil, em Minas Gerais e em Belo Horizonte também não foi diferente. O que significa isso? Para cada 1.000 unidades que eram colocadas no mercado, 500 eram do programa Minha Casa Minha Vida, no auge do programa. Esse número foi caindo, né? E nós chegamos aí, a nível Brasil, a um patamar de 30%, ou seja, das mesmas 1.000 unidades que eram lançadas, apenas 300 eram do programa. Aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, isso caiu mais ainda. Nós tivemos aí alguma coisa em torno de 15% apenas destinada a esse setor, que é um setor extremamente importante, que tem uma demanda praticamente infinita. Sim. Nós temos um déficit, né? de aproximadamente 7 milhões de moradias no Brasil. Então, isso eu estou falando em termos de unidades. É lógico que em termos de valor, os percentuais não são os mesmos, porque a gente está falando de um produto econômico, quanto às vezes um produto de média renda, de alta renda. Mas em termos de número de unidades, sim, o Minha Casa Minha Vida foi muito importante e nós acreditamos que no ano de 2024 ele volta com muita força. O ano de 2023 a gente teve a medida provisória, mas ela ainda precisou de algumas regulamentações, de forma que 2023 sofreu pouco impacto dessas mudanças. Mas no ano de 2024 a gente já vai poder aproveitar todas essas mudanças que foram acertadamente propostas pelo governo federal. O terceiro ponto também que eu acho que é muito importante são a retomada das obras do PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento.
essas obras também têm o potencial, né, de movimentar a economia, de gerar muitos empregos e muita renda, principalmente no setor de infraestrutura. Se a gente olhar os números, a geração de emprego no segundo semestre do ano passado, a gente percebe uma aceleração da geração de empregos no setor de infraestrutura, ultrapassando inclusive o setor de edificações, que vem num bom desempenho, como a gente já conversou, desde a pandemia, Sim. mas agora desacelera no final do ano e o setor de infraestrutura entra gerando muita vaga. 24 é um ano eleitoral, é um ano em que normalmente as obras de infraestrutura elas também têm um pouco mais de força, né? Os políticos eles investem mais na infraestrutura das cidades num ano eleitoral. Então eu acho que isso também nos deixa bastante animados em relação ao setor da construção no ano de 2024. Falou um pouquinho sobre imóveis Minha Casa Minha Vida, né? Desses imóveis que têm esse ticket médio mais baixo. Queria entrar agora no imóvel de alto padrão, nos imóveis de luxo. Te perguntar mesmo como que você entende esse mercado, quais são as perspectivas a nível de BH e Brasil, o que a gente pode esperar desse segmento aí, dos imóveis de alto luxo? Olha, eu falei com você sobre o crescimento do mercado nesses últimos anos. E o maior crescimento se deu exatamente no mercado de luxo e alto luxo. Na nossa pesquisa, no nosso censo imobiliário, a gente caracteriza como luxo os imóveis que custam entre 1,5 milhão e 3 milhões de reais. Uhum. E super luxo são os imóveis acima de 3 milhões de reais. E nesses dois segmentos a gente teve um crescimento assustador. São pessoas que já moram, né? Na maioria das vezes já têm um imóvel. Então, na realidade, elas estão fazendo o que a gente chama de um upgrade. Sim, indo né? para um imóvel ainda melhor. Indo para um imóvel melhor. E essas pessoas, às vezes, tinham uma reserva financeira, um valor depositado no banco, né? Numa renda fixa ou até no mercado de ações. E eu acho que também, durante a pandemia, essas pessoas perceberam, né, que nós somos seres humanos, a gente pode morrer a qualquer dia, né? Nós todos perdemos família, perdemos amigos na pandemia. Então, essas pessoas falaram, olha, que sentido que tem? E às vezes eu ter um dinheiro no banco, me rendendo alguma coisa, eu quero viver, eu quero investir na minha qualidade de vida. Então, essas pessoas também deslocaram, né, recursos que estavam aplicados para o mercado imobiliário e investiram em imóveis também mais confortáveis, né? Hoje os prédios oferecem aí uma área de lazer incrível, né? Dentro daquele conceito que a gente conversou das pessoas estarem mais em casa, hoje elas têm uma oferta muito grande de esporte, de uma série de coisas no seu próprio condomínio, né? Piscinas, quadras, espaços de salão de festa, espaços gourmet, academias. Então, assim, as pessoas têm investido muito nisso. E, portanto, Você esse mercado ele decolou. Ele tem apresentado um desempenho espetacular. Você acha que isso é um reflexo também das pessoas quererem estar mais seguras, assim? Porque quando você está num condomínio, né? Acho que sim. Eu acho que você tem tudo ali, você não precisa nem sair, né? Eu acho que o condomínio te dá essa sensação e, obviamente, que isso tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom, obviamente, que você tem essa sensação, mas você acaba se isolando, né? Mas eu acho que sim, que tem esse fenômeno, né? Hoje as pessoas se sentem seguras e dentro do condomínio elas têm, assim, uma infinidade de atividades que elas quase que nem precisam, de fato, sair do condomínio, né? Hoje as pessoas compram muita coisa pela internet, existe a questão dos deliveries, né? Para serviço, para comércio, para alimentação. Então, assim, eu vou te dizer que se a pessoa não quiser sair de casa, ela não precisa. Ela acaba saindo por outras motivações, né? Mas ela consegue... O básico ela consegue ter acesso. Ela consegue ter acesso da sua própria residência, né? Eu estava lendo aqui um dado que o Sinduscon publicou no relatório que essa venda de imóvel de luxo cresceu 300% em BH e em Nova Lima. Nós tivemos uma venda aí em 2022 próximo de 200 unidades
e agora em 23, até outubro, nós já tínhamos vendido mais de 700 unidades nessa faixa entre 1,5 milhão e 3. Né? É verdade, Lucas, a gente precisa de comentar também que os imóveis eles encareceram muito nesses últimos anos. Né? A gente só falou do copo meio cheio, né? da parte boa, mas a gente precisa também falar do copo meio vazio, né? daquelas situações, vamos dizer assim, ruins que aconteceram. Né? Durante a pandemia, a gente teve um desequilíbrio nas cadeias de produção e a gente teve aí uma inflação muito alta, ainda estamos convivendo com isso. Os materiais, né, os insumos foram à altura. No setor da construção, os materiais eles subiram absurdamente, alguns mais do que dobraram de preço. O custo unitário básico, né, o CUB da construção, se a gente separar apenas o CUB de materiais, né, o aumento referente à cesta de materiais, ele subiu 88% durante a pandemia. O CUB da mão de obra subiu menos, na casa de 25%, que é basicamente a inflação, correção pelo INPC, de forma que o CUB médio, que pega materiais e mão de obra, ele subiu aí em torno de 48%. E isso fez com que os imóveis subissem em Belo Horizonte, subiram 55%, até acima do CUB. Outras cidades que tinham uma oferta disponível maior, como a gente citou no começo, tiveram mais dificuldade de repassar esse custo para o consumidor. Mas Belo Horizonte, até pela característica que a gente falou no início da nossa conversa, com baixo estoque, com baixa oferta disponível, ela acabou conseguindo repassar isso melhor. É lógico que é sempre ruim subir preço. Eu, particularmente, não gosto. Né? Eu acho que você subir o preço, principalmente quando você sobe acima da inflação, veja bem, o salário do seu cliente, do comprador, ele acompanhou a inflação. Se o imóvel subiu acima... Você diminui o nível de acesso. Exatamente. Você tornou o sonho da casa própria mais distante. Então, isso é um fenômeno ruim. Eu acho que a gente tem que trabalhar para incluir as famílias e não excluir. Ou seja, nesse cenário em que o custo da unidade aumentou, a gente pode entender que mais unidades entraram nessa faixa. Nessa faixa, exatamente. Hoje é difícil de você encontrar um imóvel na região centro-sul que seja abaixo de 1,5 milhão. Então, esse é o fenômeno que você entendeu perfeitamente. Esse é um fenômeno, né? A gente teve um crescimento dessa faixa porque muitos imóveis que eram de uma faixa imediatamente inferior, eles acabaram subindo de preço e entraram nessa faixa. Mas a gente também corrige essas faixas. Anteriormente ela era de 1 milhão a 2, a gente já passou para de 1,5 a 3, a gente vem corrigindo essas faixas para tentar manter os mesmos imóveis ali dentro dessa faixa. Então, assim, houve um aumento de preço dos imóveis, consequência de um aumento de preço de materiais. É importante citar que as empresas elas não lucraram mais, pelo contrário, elas às vezes até lucram menos num cenário de aumento de preço, né? Mas ela precisa repassar o custo para o consumidor. Então, os novos lançamentos sempre estão corrigindo esse custo de construção e os imóveis têm aumentado. Em Belo Horizonte, a gente tem um preço médio acima de R$14 mil. É um dos mais altos do Brasil. Quer dizer, se eu pegar desde o Minha Casa Minha Vida, que é um imóvel que vai ser vendido ali em média a R$6 mil, até o alto luxo, que vai ser vendido aí a R$25 mil. Você está falando do metro quadrado? O metro quadrado médio em Belo Horizonte, ele custa na faixa de 14, um dos mais altos do Brasil. Belo Horizonte está se tornando uma cidade cara. E essa é uma outra preocupação, porque encarecendo o custo da cidade, a gente está, de novo, expulsando população, exportando riqueza. Vamos pensar que o que existe lá no Vila da Serra, em Nova Lima, são moradores de Belo Horizonte que migraram para lá. E hoje essas pessoas consomem lá. O comércio é lá, o serviço é lá, o ISS das empresas é recolhido lá, o IPTU é recolhido lá. Então, Belo Horizonte está perdendo. Belo Horizonte exportou uma população de altíssima renda para o município vizinho. Lógico, Nova Lima só agradece. Claro. Isso é fruto
talvez da falta de planejamento de Belo Horizonte. A gente, na minha visão, não poderia ter deixado isso acontecer e tem que trabalhar para que isso não continue, né, se agravando cada vez mais. No passado, as pessoas migravam para Nova Lima porque os imóveis lá eram mais baratos. Um imóvel em Nova Lima custava aí 25% a 30% menos do que o mesmo imóvel em Belo Horizonte. Aquele fenômeno que a gente falou, né? O imóvel mais distante, mais periférico, ele custa um pouco menos. Hoje, eu vou te falar que o preço de Nova Lima é igual ou superior do que o preço de Belo Horizonte, porque criou-se ali uma centralidade onde as pessoas já conseguem viver naquela região sem, às vezes, precisar de vir a Belo Horizonte. Elas se servem de tudo ali, né? É uma outra comunidade que se criou ali, onde você tem colégio, você tem hospitais. E é, inclusive, uma rede de serviço muito boas, né? Bons colégios, bons hospitais. Então, eu acho que, assim, Belo Horizonte perde, Nova Lima ganha com isso, né? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar para socializar mais o imóvel, né? Quando você encarece o custo de vida, você está expulsando população. O IPTU de Nova Lima é 10% do IPTU de Belo Horizonte. Um imóvel de alto luxo aqui em Belo Horizonte, ele vai pagar em torno de R$50 mil de IPTU. Esse mesmo imóvel em Nova Lima paga 5. Então, assim, são situações que a gente precisa de corrigir, né? A gente não pode nem expulsar a população de alta renda e também não pode expulsar a população de baixa renda, porque senão a gente vai conviver com aqueles problemas de mobilidade que a gente também já conversou. Então, assim, a gestão de uma cidade é algo muito complexo, né? Mas o censo trouxe isso, né? O censo mostra um decréscimo da população de Belo Horizonte. Quer dizer, a população na metropolitana aumentou, mas a de Belo Horizonte diminuiu, o que significa que essas pessoas migraram para a região metropolitana, na baixa renda, na média renda e na alta renda. Isso eu acho que em termos de gestão do nosso município é uma coisa que tem que ser pensada pelos nossos governantes, né, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores, para que a gente não permita que isso continue acontecendo, porque eu acho que é ruim para a economia da cidade de Belo Horizonte. Falando ainda um pouco sobre imóveis de alto luxo, a gente falou sobre a queda da taxa de juros, né? Esse ciclo de redução. Você acha que isso impacta também para essas pessoas do alto luxo ou não? Ou é um público que não está ligado a isso? Certamente sim, porque como a gente conversou, essas pessoas já moram, elas já têm um imóvel. Então, de uma certa forma, a necessidade de moradia delas já está saciada, está garantida. E aí as pessoas às vezes têm ali uma aplicação, como eu te falei, e aí se a taxa de juros está muito alta, a pessoa fala assim, poxa, eu vou adiar um pouco. Eu estou querendo mudar, às vezes eu mudar esse ano, tem vezes eu vou mudar, vou segurar um pouquinho, porque a remuneração no banco está muito atrativa. Então, eu de repente, eu estou achando que o mercado imobiliário não vai subir tanto, então eu vou manter o meu recurso ali no banco, vou ganhar um pouco mais, surfar um pouco mais essa onda dos juros altos, e no momento seguinte eu vou buscar um imóvel. Então, acho que existe um pouco mais desse racional, né? Mas eu acho que isso... Então, você acaba adiando essa necessidade dessa família e ela, assim que a taxa de juros começa a cair, ela já começa a fazer um movimento contrário. Ela fala, poxa, realmente agora minha remuneração no banco não está tão competitiva mais, aí eu vou fazer esse upgrade, vou para um imóvel novo. Isso acontece também com o investidor. Aquele que às vezes compra um imóvel, aí a gente está falando de imóveis menores, né? 1, 2 quartos, 1, 3 quartos, às vezes até 1 quarto, para locação, né? Quando a taxa de juros está muito alta, ele vai investir em outras coisas. Exatamente. A locação, ela é um investimento, como a renda fixa, como a bolsa, né? Obviamente, a gente já conversou, ela é um investimento seguro, porque o imóvel é algo que dá uma segurança muito grande, né? A pessoa vai receber ali o valor do aluguel, mas recebe também a valorização do imóvel ao longo do tempo. Então, acaba sendo um investimento muito interessante, muito competitivo. Mas quando a taxa de juros sobe muito, ele acaba perdendo, né, competitividade. Então, eu acho que é um fenômeno muito importante também, que a queda da taxa de juros vai trazer
esse investidor de volta para o mercado imobiliário. Estando nessa oferta de novos empreendimentos, novas unidades, eu vi aqui que você tem formação em tecnologia e produtividade. Sim. Queria entender como é que você encara essa chegada da tecnologia no mercado imobiliário e como que ela, de fato, pode aumentar a produtividade. Logo que eu saí da faculdade, da universidade, ainda lá na década de 90, já se falava isso, né? Você vê que isso não é um assunto recente, tão novo assim, né? Muito se falou sobre inteligência artificial, né, no último ano. Sem dúvida, mas é uma coisa aí que a gente estuda na engenharia há mais de 20 anos. A engenharia evoluiu muito ao longo desses anos, né? A gente não pode perder essa perspectiva, mas a gente tem que reconhecer, né, que a construção no Brasil ela ainda é muito artesanal. Houveram vários avanços, né, em uma série de áreas, mas a gente ainda pode melhorar muito, né, no sentido de transformar o canteiro de obra mais numa montagem de algo que foi pré-fabricado. Quase como uma montadora de automóvel. Exatamente. Né? A gente tem que trabalhar mais na indústria, mais num ambiente controlado, né? Produzindo módulos que vão ser encaixados como um Lego numa obra. Eu acho que a gente precisa de trilhar esse caminho. E eu acho que isso é uma tendência muito forte, principalmente porque hoje a gente tem uma dificuldade de mão de obra. Como a construção civil cresceu muito nesses últimos anos, agregou aí quase 800 mil novos trabalhadores, a gente está tendo agora uma dificuldade de contratação muito grande de novos trabalhadores. Então, eu acho que a industrialização ela vem também nos ajudar nesse sentido, né? A industrialização ela vai precisar de um treinamento, de uma capacitação maior do nosso trabalhador para que ele consiga lidar com essas novas tecnologias, com esses novos equipamentos que podem ser agregados no canteiro, mas ao mesmo tempo ele acaba diminuindo a nossa necessidade de mão de obra, uma vez que uma boa parte pode ser mecanizada, pode ser industrializada, né? A gente tem um exemplo aqui, por exemplo, que me ocorreu, que é a parede de concreto. A parede de concreto é o seguinte: ao invés de você construir uma edificação com blocos de cimento, onde você fica o tempo todo empilhando, fabricando e empilhando tijolos, tem uma logística complicada, o tijolo é produzido lá na indústria e põe no caminhão, leva para a obra, descarrega, sobe para o andar, o pedreiro tem que assentar lá um a um. Você tem hoje formas de alumínio que são colocadas na obra e elas são preenchidas com concreto. Então a parede ela fica pronta instantaneamente, né? Então você consegue uma velocidade muito grande na fase de estrutura da edificação, com muito menos mão de obra, com muito menos impacto ambiental, com uma série de vantagens em relação à construção tradicional. Essa é apenas uma das transformações recentes, né, que aconteceram na indústria da construção. Essa solução ela vem primeiro para o setor econômico de baixa renda, porque é um setor onde você tem uma escala maior, essa tecnologia precisa de escala, mas ao mesmo tempo ela vai se espalhando para outros setores, né, para que a gente possa dinamizar a construção. Você acha que fazendo um parênteses aqui, um público também que aceita mais os testes, assim, do que um público de alto padrão? Há uma coisa mais tradicional, sim. Entende? Eu acho que o público de alto padrão ele é mais tradicional, ele é mais apegado a alguns valores que não necessariamente estão corretos. Eu acho assim, essa tecnologia ela não piora a qualidade da edificação. Mas pode causar ali de forma alguma. Mas eu acho que o público da baixa renda ele não tem essa preocupação. A falta de estrutura que ele tem nas habitações é tão grande que acho que aquilo ali para ele é mais do que ele poderia sonhar, né? As habitações elas têm todo o conforto térmico, acústico. Hoje em dia, inclusive, é importante a gente citar que nós temos uma norma brasileira chamada norma de desempenho. Todo o desempenho da edificação ele é medido
né? E as construções, elas têm que obedecer regras estabelecidas numa norma. Então, a qualidade da edificação, ela é garantida por uma norma de desempenho. Qualquer coisa, uma parede que você for fazer, uma esquadria, uma tubulação, ela tem que atender a esse desempenho mínimo estabelecido por norma, exatamente para garantir essa qualidade, essa eficiência dos materiais e dos sistemas, né? Então, a construção civil, ela tem se aprimorado ao longo dos anos, né, trazendo mais qualidade para a edificação. Mas tem algumas situações em que às vezes o consumidor tem um pouco mais de dificuldade de entender, de aceitar, mas que acho que ao longo do tempo também as pessoas vão se desapegando, né? Vamos citar um exemplo: no alto luxo, no passado, os consumidores exigiam que os prédios fossem revestidos com mármores, com granitos, né? Então eram obras que eram totalmente revestidas, trazendo muito peso para a edificação, trazendo muitos problemas de manutenção. Hoje você ainda tem algumas edificações com essa característica, mas muitas outras que recebem uma textura, um grafiato, uma pintura, sem perda de qualidade. Então as pessoas às vezes vão percebendo que não faz muito sentido manter aquelas coisas. Foi um momento de mercado ali na década de 80, de 90, onde isso era um padrão. Se não tinha aquilo, não atendia. Não atendia, mas as pessoas depois elas foram percebendo, as consultoras, obviamente, elas têm essa obrigação de estar na vanguarda, de estar trazendo as tendências mundiais e de saber vender isso para o consumidor, né? Mostrando os benefícios que isso traz para a edificação, menos patologia, menos manutenção. E aí o consumidor ele vai se adaptando, se moldando a essa nova realidade, mas sempre no sentido de melhorar o desempenho da edificação, melhorar a qualidade, nunca no sentido de piorar. É importante entender que as tecnologias na construção civil, elas vêm sempre buscar melhorar a condição de habitabilidade do imóvel. Eu tinha até uma pergunta nesse sentido, acho que você está até respondendo, que é como as construtoras podem usar a tecnologia a seu favor. Então, pelo que eu entendi, é isso que você está dizendo, no sentido de melhorar a qualidade mesmo das edificações, né? Sem dúvida. Eu acho que hoje a gente constrói muito melhor do que a gente construiu no passado. A gente tem muito menos problema pós-obra, como a gente fala, né? Porque é normal, uma edificação às vezes tem uma chuva muito forte, tem alguma situação que você pode ter alguma infiltração, uma tubulação, uma tomada que não funciona. Isso ali, principalmente nos primeiros meses, né? É muito comum. Hoje em dia, as obras são entregues num nível de excelência, de qualidade, que o atendimento, né, desse tipo de solicitação, ele acaba caindo bastante, quase a zero, né? As empresas têm um setor de assistência técnica, né? Um 0800, algum número que as pessoas possam ligar e questionar, como acontece com um carro que faz uma revisão, que vai na concessionária e tudo mais, mas essas demandas acho que elas têm caído porque hoje a confiabilidade das edificações ela é muito maior do que no passado. À medida que a gente industrializa, que a gente sai dessa construção artesanal para uma construção mais industrializada, você tem mais controle, esses problemas tendem a acabar. Diminuir e acabar. Legal. A gente falou muito sobre essa coisa da tecnologia no processo construtivo. E o Glemo é uma plataforma que chega agora para trazer a tecnologia nesse lugar do acesso de quem está buscando o imóvel. Linka, né? Ele é um hub mesmo digital que vai fazer essas conexões. Eu tenho a percepção que o mercado imobiliário ainda tem uma certa restrição a essa tecnologia no sentido da venda mesmo. A internet hoje mudou completamente o jeito que a gente compra as coisas, né? Você está na sua casa, você compra um tênis, uma camisa, comida, e eu sinto que com o mercado imobiliário isso ainda está um pouco atrás. Eu não sei se é pelo alto valor dos empreendimentos, mas pode-se fazer um primeiro contato ali, mas você precisa ir lá, ver, fazer uma visita. Como que você entende isso? Você acha que isso é uma coisa que ainda vai permanecer? Você já enxerga diferente? Acha que hoje já tem gente que compra de outro país, já faz tudo? Como é que você entende a tecnologia aplicada na compra e na venda dos empreendimentos? Bom, de novo, eu acho que a pandemia foi
foi assim um divisor de águas, né, no setor de comercialização de imóveis, né? Você imagina, ao mesmo tempo que as obras continuaram funcionando, como a gente falou, os estandes de venda foram fechados. Uhum. Então, de um dia para o outro, as consultoras não tinham como vender os seus imóveis, porque os estandes foram fechados, as visitas não eram permitidas. Então, assim, é fato que as construtoras já vinham investindo em plataformas digitais. Isso já vinha acontecendo nos últimos anos de uma forma mais incipiente. E aí, quando chega a pandemia, as construtoras mergulham nessas plataformas e em poucos meses já estavam vendendo da mesma forma que vendiam nos seus estandes, porque os estandes ficaram fechados por meses. Então, as consultoras, elas se mobilizaram rapidamente, né, aproveitando essas plataformas que já estavam em desenvolvimento e conseguiram atender esse mercado. Eu acho que o fenômeno, né, da internet também é um fenômeno muito importante. Hoje você consegue acessar uma série de imóveis através de plataformas ou dos próprios sites das empresas, das construtoras, das incorporadoras, e se cercar de uma série de informações, fazer tour virtual, verificar a planta do imóvel, verificar as imagens das áreas comuns, que hoje tem hora que eu não consigo saber se aquilo é uma foto ou uma imagem, tamanha perfeição, né, do que está disponível para nós. Mas para algumas pessoas, eu acho que a visita ela sempre será necessária. Então, acho que depende do consumidor. Tem muita gente de fora do país que compra um imóvel. Hoje a gente pode assinar os contratos virtualmente, você faz tudo pelo Zoom, pelas plataformas online. Então, você tem uma facilidade muito maior em acessar. Você está lá fora do Brasil e quer adquirir um imóvel, eu te digo que você não vai ter nenhum problema. É uma dificuldade para fazer assinatura do contrato, registro junto aos cartórios. Os cartórios evoluíram muito nas plataformas digitais. Então, você consegue fazer tudo à distância. Mas a maioria dos consumidores, eu acho que eles pesquisam na internet, eliminam algumas... Filtram, exatamente. Essa palavra é muito boa. Filtram, e de forma que eles têm um caminho, né? A gente chama de trajetória do cliente, é mais curto. Ele já vai com muito mais objetividade. Ele vai escolher ali 2, 3 imóveis que se encaixam no perfil que ele está buscando. Então, essa busca pelo imóvel, essa trajetória dele é muito mais assertiva, porque ele já filtrou, ele já separou o joio do trigo na internet. Então, acho que é um misto, né? Mas você pode fazer o caminho todo digital ou pode fazer o caminho todo presencial, vamos dizer assim. Mas acho que o misto é o melhor deles. Eu acho que as empresas têm evoluído muito em rede social, né, para estar mais próxima do cliente, inclusive levando informações sobre decoração, sobre outros assuntos ligados ao mercado imobiliário de interesse dos seus clientes, né? Eles criam ali grupos, né, de interesse, né, que ficam seguindo as construtoras e sendo alimentada de uma série de informações referentes ao habitar, né, ao bairro onde elas estão inseridas, enfim. É uma comunidade que se cria nas redes sociais em torno do imóvel, né, e as pessoas hoje, então, elas têm muita facilidade de acessar. Mas acho que na hora da tomada de decisão mesmo, havendo a possibilidade, é sempre bom, inclusive, que a pessoa vá. As empresas oferecem apartamentos decorados, onde você vai poder ter uma visão do que você vai receber, né? Exatamente. Ainda mais nesse cenário de pequenos espaços que a gente já conversou, né? Ver um decorado pode... Muda tudo, né? Porque você, às vezes, entra num apartamento vazio, o leigo ele não vai conseguir perceber o potencial. Quando você tem um decorado, né, de novo, os arquitetos trabalham intensivamente, né, para melhorar os espaços, você vai ver soluções maravilhosas e vai ver que às vezes você não precisa de tanto espaço, né? Você consegue, às vezes, num espaço menor, se sentir até mais confortável do que num espaço maior. E com mais praticidade mesmo, que hoje é isso que a gente quer, né? Mais fácil de limpar, mais fácil de, enfim, decorar, de
de manter É organizado. menos imposto que você vai pagar, menos condomínio, menos dinheiro empregado. Então, acho assim, eu só vejo vantagens. Eu acho que essa mudança, ela é positiva, né, e não traz nenhum prejuízo. É só benefício para o comprador e para o morador. Bom, aí agora te perguntando, não como presidente do sindicato, mas como sócio de uma construtora, como que você acha que o mercado imobiliário, as construtoras podem lançar mão dessa tecnologia, dessas inovações, mas sem perder esse caráter tradicional? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um desafio, né? Mas eu acho que as empresas, principalmente de Minas Gerais tem uma grande tradição na construção civil, né? A gente vê aqui empresas que trabalham tanto no setor de infraestrutura quanto no setor de incorporação de construção, que são aqui da nossa cidade, né? Fundadas aqui em Belo Horizonte, que hoje atuam no Brasil inteiro. Então, Belo Horizonte é um núcleo de inteligência muito grande da engenharia, da construção. Somos referências, né? Nacional no setor de construção. Legal. Então, assim, Belo Horizonte está sempre lançando tendências, né? A gente tem empresas que atuam até em outros países, né? Que são aqui da nossa cidade. E acho que as empresas estão sabendo, né? Entender esse movimento do consumidor. É importante também a gente valorizar as pesquisas, né? O Sinduscon faz já desde 2015, outubro de 2015, o censo do mercado imobiliário. Esse censo completou agora, em outubro, 8 anos. Então, a gente consegue, através desses números que a gente vem citando na nossa conversa, entender os movimentos do mercado. Porque o que o mercado quer é entender esses movimentos e ofertar produtos que tenham aderência com essa nova realidade. Tem fit mesmo com o que as crianças Exatamente. estão querendo. Exatamente. E como a gente está antecipando, a gente está fazendo um produto que às vezes você vai morar nele daqui a 2, 3 anos, a gente tem que estar na frente, né? A gente tem que estar sempre buscando as tendências porque senão, quando você muda, o produto já está velho. Defasado. Já está defasado. Você fala, não, mas aqui, essa casa não está mais me atendendo às minhas necessidades. Então, você vê que as consultoras estão sempre lançando produtos diferentes, lançando produtos mais confortáveis, visando a qualidade de vida, buscando atender essa demanda de segurança do morador, oferecer nos espaços comuns, né, uma série de situações que vão tornar a vida do morador mais fácil, né? Você tem empreendimentos que tem 30, 40, 50 itens de lazer, né? Dependendo do porte do seu condomínio. Tem um que você pode cortar o cabelo dentro do condomínio, fazer uma massagem dentro do condomínio. Seu filho pode ter uma escola de natação, uma escola de esporte dentro do condomínio, uma academia, receber os amigos. Então, assim, a questão dos deliveries, né? Tem condomínios que já oferecem geladeiras, por exemplo, para receber produtos perecíveis, locais para receber encomendas dos seus moradores. Tudo isso que essas últimas tendências têm trazido. Obviamente, a pandemia também contribuiu muito para isso. Então, acho que o nosso setor está muito atento a essas novas tendências e tem conseguido oferecer aí grandes soluções para o mercado de uma forma geral. Bom, no último ano a gente falou muito também sobre investimento estrangeiro no setor da incorporação brasileira, sobretudo no setor de luxo. Queria entender como é que você entende isso mesmo, por que você acha que o Brasil é um lugar escolhido para esses investimentos e como que isso afeta o mercado, positivo ou negativamente? Eu acho que o Brasil, de uma forma geral, né, ele acaba sendo um país interessante para o investimento de qualquer ordem, né? Tanto para o investimento que vem para ficar através de uma fábrica, através de mercado imobiliário, como aquele investimento, às vezes, financeiro que é mais volátil, porque o Brasil é um país que tem uma dimensão continental, tem uma população aí gigante, né? Um mercado interno muito forte, né? Então, acho que as grandes empresas, elas não querem ficar fora do Brasil, né? O Brasil está no pipeline aí, do hall de oportunidade de todas as empresas. É um país que nós não temos guerra, nós não temos problema sísmico, nós não temos problema climático, né? Então, ele acaba sendo assim, um porto seguro
para as empresas. É lógico, a gente precisa de melhorar um pouquinho as questões institucionais, dar mais segurança jurídica para esse investidor, mas eu acho que no mundo, principalmente aí nesses últimos tempos, onde a gente vê desastres ambientais, a gente vê guerras acontecendo, o Brasil acaba se destacando em relação a outros países e atraindo esse capital. E acho que no mercado habitacional não é diferente, né? A gente tem ainda, por maior que seja o nosso esforço, né? E o Minha Casa Minha Vida ajudou muito, a gente não tem conseguido reduzir o déficit habitacional, né? O Minha Casa Minha Vida, que foi um programa extremamente exitoso, Lucas, ele mal conseguiu suprir o déficit, o crescimento vegetativo do déficit, né? Então, quando a gente começou Minha Casa Minha Vida, eram 7 milhões de unidades o déficit, hoje o déficit continua em 7 milhões. É lógico que se não tivesse tido Minha Casa Minha Vida, esse déficit seria muito maior. Mas a gente não conseguiu reduzir o déficit, a gente supriu a demanda vegetativa. Então, o Brasil tem muita coisa por fazer, não só no setor de habitação, mas no setor de infraestrutura de uma forma geral. E a construção civil, a gente precisa de entender que a construção civil é básica no mundo inteiro, né? Os investimentos na construção civil são fundamentais, inclusive, para o crescimento do PIB, né? A gente fala que formação de capital, né? Mesmo os países desenvolvidos, eles têm aí 15%, 20% do PIB ligado à construção civil. Aqui no país, no Brasil, esse número é muito menor. A gente precisa de investir porque a construção civil ela é geradora, né, de mais riqueza para o país, né? Tudo depende da infraestrutura. Se você constrói uma nova estrada, se você constrói uma nova ferrovia, se você constrói uma edificação, aquele investimento se perpetua. Ele não para quando você entrega. Pelo contrário, quando você entrega a obra, está começando. Só começando, né? Vão ser empresas que vão se instalar, vão ser rodovias que vão ser utilizadas para escoamento de produção, vão ser portos, vão ser aeroportos. Isso é uma bola de neve do bem, né? Uma onda positiva. Então, a construção civil ela tem esse condão, né, de formação de capital que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país, né? Então, a gente acha, inclusive, que a gente tem que aumentar os investimentos e aí, respondendo a sua pergunta, esse investimento estrangeiro ele também é muito importante. O custo do capital no nosso país é muito alto, a gente já falou da taxa de juros, né? Então, para que esses investimentos sejam viáveis, principalmente aqueles empreendimentos que têm uma maturação maior, é importante a gente ter capital a um custo mais competitivo, né? É muito difícil para o empreendedor no Brasil carregar essa taxa de juros, né? Porque você toma um dinheiro para fazer um negócio, para fazer um empreendimento, você já tem ali um pagamento, às vezes, anual de juros, que às vezes inviabiliza esse seu negócio, né? Então, eu vejo também com bons olhos, porque capital de fora, ele vem, às vezes, a um custo mais baixo e consegue equilibrar um pouco melhor a nossa demanda por capital. Legal. E, enfim, até acho que levando em consideração esse investimento estrangeiro também, que se fala no mundo todo sobre sustentabilidade. E acho que é uma premissa também das pessoas que estão investindo escolher empreendimentos que já têm mais avanço nesse sentido da sustentabilidade, né? O que você acha que a gente pode esperar sobre isso? A construção civil está levando a sustentabilidade em questão? Quando se avançou nesse sentido? O que precisa se avançar mais ainda? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o setor da construção civil ele é muito forte nesse sentido. Eu acho que a construção civil, da forma, inclusive, que a gente faz no Brasil, ela é extremamente sustentável. A gente, assim, tem um volume de emissão de carbono, por exemplo, muito baixo, né? Eu acho que a gente tem construção verde no Brasil. E eu acho que essa preocupação do mercado internacional, de uma forma geral, com a sustentabilidade era super importante. As questões aí do ESG, né, são extremamente importantes. As consultoras estão super atentas a esse movimento e eu acho que isso não é nem um problema, pelo contrário, é uma oportunidade para o mercado brasileiro em relação a outros mercados. Legal. Bom, acho que já finalizando aqui,
eu queria que agora você desse dicas para as pessoas que querem investir no setor imobiliário, para quem quer comprar seu primeiro imóvel, mesmo para quem quer comprar um imóvel para investir. Tá aberto. Bom, eu queria dizer, né, pro nosso telespectador aí que acredite no sonho da casa própria, né? Busque aí se inteirar sobre as oportunidades do mercado imobiliário. Nós temos aí um mercado imobiliário extremamente sadio no Brasil. As condições de financiamento que a gente tem aqui no Brasil são excepcionais, né? E que as pessoas busquem a sua melhor opção para o conforto da sua família, procurem aí raciocinar sobre tudo isso que a gente falou aqui hoje, né? Se a pessoa prefere estar numa edificação mais periférica, se ela prefere estar numa situação mais central, numa localização mais central, quais são as reais necessidades dessa família, mas certamente vocês vão encontrar aí muitas boas ofertas no mercado para que vocês possam realizar o sonho da casa própria. Renato, queria te agradecer muito pela participação, pelo nosso bate-papo. Te perguntar se você ainda quer falar mais alguma coisa, algum ponto que a gente não passou e que você acha importante frisar aí sobre o mercado da incorporação, da construção civil. Você acha que a gente já passou por tudo? Não, eu acho que a gente já passou por todos os pontos, né? Eu só queria destacar assim que o nosso mercado é um mercado muito seguro, né? A legislação que a gente tem no mercado, a lei de incorporação, todas essas normas que a gente citou como norma de desempenho, agora temos também a norma de garantia, né, que as pessoas possam acreditar, confiar, né, no mercado da construção, que é um mercado extremamente seguro para os compradores, e destacar mais uma vez, né, o nosso desempenho enquanto gerador de renda, de emprego e renda, né, esse bom momento que a gente vem passando, e que a gente possa cada vez mais ajudar o Brasil, né, nesse crescimento econômico, para que a gente possa ter aí um ambiente melhor para as famílias, para as empresas do nosso país. Acho que deu para ficar claro, né? Todo esse cuidado, todo esse pensamento mesmo, não só em colocar mais empreendimento no mercado, mas em melhorar a forma como as pessoas moram, né? Se relacionam com... Eu acho que nós antes de tudo, somos construtores de cidades, né? A gente tem que trabalhar para que as cidades sejam melhores. É uma grande preocupação nossa do setor, que são com as questões urbanísticas da cidade, planejamento urbano, as questões de meio ambiente. Isso está sempre no nosso radar, porque a gente sabe que as pessoas hoje valorizam isso. Isso é fator decisivo, às vezes, da tomada de decisão pela compra de um imóvel. Então, as empresas estão muito preparadas para isso e já oferecem isso tudo nos empreendimentos. Perfeito. Bom, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado a você. Portas abertas, está sempre de portas abertas quando quiser vir aqui falar, trazer novidades. Agradeço a você e toda a equipe aí do Glemo. Muito obrigado. Obrigado. E para você que assistiu a gente, muito obrigado pela presença, pela confiança. Em breve, mais um episódio do De Portas Abertas. Tchau, tchau. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau.